vamos lá, qual é a diferença? What's the difference? Muita gente tá se perguntando, beleza, eu sei que o was e o were é o passado no idioma, né? Mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre was e were? Será que tem uma diferença absurda entre was e were? E galera, sim, tem uma diferença, e se você errar na hora de você construir sua frase, provavelmente o nativo que você está se comunicando não vai conseguir te entender. Não vai conseguir pegar ali o sentido da frase que você está montando. E é por isso que é importante você entender essa diferença. Qual é a diferença? Vou aumentar um pouco mais, tá? Que a galera está pedindo aqui. A diferença é que o was você vai utilizar no singular, in the singular form, ok? E o were você vai utilizar no plural. Talvez isso aqui para você tá me achando, você fala, é muito básico isso aí. E galera, é básico mesmo. Mas eu quero dar essa aula aqui hoje para a galera que está começando agora do zero, no básico, no idioma. É importante você saber disso aqui. Então lembra, ó, was singular e were plural. Então qual que vai ser o sentido no singular de was? Era ou estava. E o were no plural? Eram ou estavam. E eu quero dar aqui diversos exemplos para você entender na prática como funciona tanto o was no singular e o were no plural, tá? Eu já vou deixar a pronúncia aqui do lado, eu sempre gosto, durante as minhas aulas, dentro do método EA, eu sempre coloco, ó, o was, eu escrevo a forma, né, no português de se pronunciar, e o were ficaria dessa forma aqui, ó, were. Pode repetir comigo? Quando você repete, você consegue internalizar ali a pronúncia da parada. Então, ó, was, singular, e were. O were seria plural. Ok? So, basically, that's the difference. Essa é a diferença. Was e were quando se trata de pronúncia. Quando se trata de sentido, was é singular e were é plural. Galera, quando é singular, por exemplo, eu tô criando uma frase falando de mim. Vamos supor que eu tô falando lá, vamos supor, eu era, na verdade, né? Eu era um bom profissional. Ou seja, eu era vai ficar I was. I was a good professional. Tá vendo que isso aqui é singular? Eu era. I was a good professional. Então, na hora de eu montar a minha frase, eu vou utilizar o I was. Why? Por quê? Porque é singular. I was a good professional. Só que, galera, eu sou singular. Só que se eu for criar uma frase em inglês falando dele, ele, por exemplo, ele também é singular. É uma pessoa só. Então eu posso também utilizar o was. Por exemplo, ó, he was. Aqui, ó, nessa frase que eu vou criar, eu vou dar um sentido de ele estava. Ó, he was sick last week. O que eu quis dizer aqui, ó? Ele estava sick. Sick, alguém lembra o que é sick aqui? Vamos ver se alguém acerta aqui no chat. Galera, sick significa doente. Ou seja, ele estava doente na semana passada. He was sick last week. Ou seja, nós vamos utilizar o was sempre que for singular para dizer era ou estava. Eu era, ele era, ou eu estava, ele estava. Lembrando que a pronúncia was. Was. Galera, a mesma coisa para o pronome she, que seria ela. Ela também é singular. Então vamos supor que eu quero falar o seguinte, ó. Ela era, vamos supor, muito ocupada. Ela era muito ocupada. Então toda vez que eu quero enfatizar uma frase, né, tipo, ela era muito, esse muito que você quer enfatizar, você pode usar o really. Really. Então, ó, she was really, ela era muito busy, ocupada. She was really busy. She was really busy. Mesma coisa, aqui é singular, então eu vou usar o was. She was really busy. She was really busy. Então, gente, toda vez que você for utilizar uma frase em inglês com esses pronomes, eu, I, ele, he, ela, she, você sempre vai usar o was para se referir ao passado aqui. Nesse caso, né, no sentido de ela era ou estava. Eu era, eu estava. Ele era, ele estava, tá? E o que vai diferenciar para eu saber se eu quero dizer era ou estava? Vai ser sempre o contexto.
Então, você sempre vai analisar o contexto. Vamos pegar aqui, ó, a primeira frase, ó. I was a good professional. Será que significa eu estava um bom profissional? Não faz sentido se eu traduzir eu estava um bom profissional. O que é mais natural aqui? Eu era um bom profissional. Então, para você diferenciar o verbo to be nesse caso, se é era ou estava, você vai analisar o contexto, tá bom? I was a good professional. Eu era um bom profissional. Aqui, ó, he was sick last week. Será que é ele era doente? Não, provavelmente pelo contexto ele estava doente semana passada. Aqui, ó, she was really busy. Eita, peraí que agora aumentou de vez o zoom aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Acho que agora ficou melhor. Então, ó, o she was really busy serve para os dois contextos, né? Ela era muito ocupada, pode ser uma opção, ou ela estava muito ocupada. Então, galera, lembrando disso, para você notar a diferença, sempre vai depender do contexto. Alguns contextos pode ser que os dois sentidos se encaixem, né? Tanto o sentido de era ou de estava. Então, esse é o sentido de was aqui, e eu dei alguns exemplos para vocês entenderem como encaixar as frases ali na prática utilizando o was. Ou seja, galera, quando o contexto for plural, você não vai usar o was. Você vai usar o quê? Você vai usar o famoso, deixa eu colocar aqui para vocês verem, o were. Lembrando que essa é a pronúncia, tá? Ó, o were. Eu deixei a tela aqui do lado, ó. O were. Você fala mais rápido, né? Were. Então, gente, quais pronomes você vai utilizar o were? Quando você estiver falando, por exemplo, nós, we. We é plural, nós, né? We. Então, quando eu quero falar, por exemplo, nós estávamos juntos, eu vou falar como? We were together. Lembrando que together significa juntos, né? Quando você precisar falar em inglês, nós estávamos juntos, esse juntos, você vai usar o together. Together. Ó, a Ibiara falou, were vai falar, vou começar agora, tá? A explicar o were. Então, ó, we were together, nós estávamos juntos. We were together. Então, ó, vou até colocar, ó, nós estávamos juntos. Eu não vou colocar tradução, senão vai ficar muita coisa na tela, tá? Ó, we were together. Ou seja, toda vez que você falar no plural, nós, eles, vocês, aí nesses casos você vai usar o were. Were. Por quê? Porque ele é o verbo to be no passado e no plural. É isso que você tem que lembrar, ó. Verb to be, passado, plural. Were. We were together. Ó, isso aqui, nós estávamos juntos. Agora, por exemplo, se eu quero falar nós éramos crianças, we were children. We were children. Tá vendo como pode significar tanto um quanto o outro? Pode ser tanto eram ou estavam. O que vai diferenciar é sempre o contexto. Então, ó, nós éramos crianças. We were children. Children, para quem não sabe, é crianças no plural, tá? We were children, ok? Ou se não, nós éramos, vamos por aqui, ó, nós éramos muito feios. We were very ugly. Um outro exemplo, ó, nós éramos, né, muito very, lembrando que very eu vou utilizar sempre para enfatizar, muito feios. Galera, todo mundo conhece o beautiful, né? She's beautiful, ela é bonita. Agora, qual é o oposto desse adjetivo? Como que você fala feio em inglês? Você vai utilizar o ugly, tá? Galera, vocês querem que eu aumente mais a letra ou tá tranquilo? Se tiver muito pequeno, manda aqui no Instagram ou no YouTube que eu posso aumentar ainda mais, tá? É porque no Instagram eu tô vendo que só fica metade da tela, né? Qualquer coisa eu aumento para vocês. Então é isso. That's when we use were. Galera, o we, se você não lembra, o we é nós, tá? Nós. Agora a gente tem também o they. O they significa eles ou elas, que também é plural. Então, como é plural, eu vou usar o were. They were. Então, vamos supor que eu quero falar, eles estavam no Canadá. Então, ó, they were in Canada. Eles estavam
no Canadá. They were in Canada. Lembra disso aqui, ó, toda vez que você falar sobre um local, a city, a country, a region, ou seja, uma cidade, um país, um estado, você sempre vai usar o in. Então, ó, eles estavam no Canadá. They were in Canada. Se fosse no Brasil, they were in Brazil. Nos Estados Unidos, they were in the United States. Então, ó, eles estavam, tá bom? Então, ó, they, como é plural, they were. They were. Ok? Então, lembra disso. Quando você estiver falando sobre o plural no passado, e você quiser utilizar essa ideia de eram ou estavam, você vai usar o were, tá? E lembrando, para quem não estava aqui no começo, o que é o was e o were? Só relembrando, é uma variação do verb to be, só que no passado. Ou seja, é o verbo to be do passado aqui. E muita gente, às vezes, tem essa dificuldade, né? Tipo, meu Deus, quando eu uso o verb to be, eu tenho que usar o don't, o doesn't. Galera, lembra assim, ó, uma coisa que eu gosto de falar sempre para explicar essa estrutura é que o verb to be ele é um caso à parte. Ele se diferencia dos outros. Ó, eu tentei aumentar aqui, tá, galera? Para quem pediu, ele é um pouco diferente dos outros verbos, dos verbos normais. Ele se comporta de uma forma diferente, tá? E olha só, um outro pronome que a gente também vai usar no plural é o you, que significa tanto você ou vocês. Só que o you, apesar de poder ser você somente, né? A gente vai usar ele no plural. You were. You were. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma frase aqui e eu queira dizer, você era rico ou você era rica. You were rich. Você era. You were rich. You were rich. You were rich. Então aqui, ó, você é plural, mas o you também pode significar vocês, tá, gente? Então, por exemplo, ó, you guys were rich. Vocês eram ricos. Aí eu torno a frase o plural aqui, ó. You guys. Vamos supor que você tá falando para várias pessoas, né? Ó. You guys, vocês aí, ó. You guys were rich. Vocês eram ricos, rich. Para quem não sabe, a palavra rico, você vai utilizar o adjetivo rich.